Necessidade de fabricar uma lata cilíndrica com 1 decímetro cúbico de capacidade, diâmetro da base e da altura não superiores a 1,5 decímetro e de modo a gastar a quantidade mínima de metal. A lata deverá ter tampa. Quais são as dimensões? Eu já fiz aqui um esboço, portanto, de um cilindro. Usei aqui a letra H para representar a altura e a letra R para representar a variável raio. E, portanto, nós temos que minimizar uma função que é a área total do cilindro, não é? Corresponde à área de lata. E as restrições que temos é o volume do cilindro ser uma unidade e quer a altura do cilindro, quer o diâmetro do cilindro serem ambos estritamente positivos e não superiores a uma unidade, 0,5, portanto a 3 meios. Ora bom, definir a função a minimizar. Portanto, vamos começar por escrever a área total do cilindro, e temos 2 vezes a área da base de um círculo de raio R mais o perímetro do círculo vezes H, que me dá a área lateral, não é? E, portanto, a função minimizar será uma função nas variáveis RH que será 2πr ao quadrado mais 2πrh, ou, se não quisermos estar a escrever o 2π, podemos simplesmente deixá-lo cair e escrever R vezes H, porque sabemos bem que se minimizarmos esta função, automaticamente estamos a minimizar a área total. Portanto, o fator 2π é comum às duas parcelas, não é? E ficamos então com esta função objetivo, a minimizar. Agora, em relação às restrições, o melhor será defini-las através aqui de um conjunto sigma formado por pontos R, e escrever X, mas RH do plano, tal que o G de RH, vamos referir já aqui a função G de RH, e vamos escrevê-la igual a R ao quadrado vezes H igual a 1 sobre π, talvez escrever assim. Ou seja, o que está aqui escrito, R ao quadrado vezes H igual a 1 sobre π, é aquilo que nós estamos aqui a impor, ou seja, o volume do cilindro, portanto, é πr ao quadrado vezes h é igual a 1. Portanto, talvez seja a maneira mais conveniente de escrever, para evitar estar a colocar o π aqui no vetor gradiente, pois fica mais fácil escrever o g igual a r ao quadrado vezes h, e aqui temos uma constante, neste caso igual a 1 sobre π. Além disso, sabemos que o zero é mais pequeno que o diâmetro, 2r, e o h, por sua vez, são menores ou iguais a 3 meios, não é? Ok? Portanto, temos aqui o sigma, que é o conjunto onde vamos tentar minimizar a função f. E, portanto, o problema que nós temos é o problema de mínimo de f restrito a sigma. Mínimo de f restrito a sigma. Ok? Usando o método multiplicador de Lagrange, vamos supor que não temos agora muita vontade de estar a verificar aquelas condições da função f ser diferenciável, e é de facto a função g ser de classe C1. Portanto, vamos passar de imediato aos cálculos e vamos verificar, em primeiro lugar, se pontos singulares existem em sigma. Portanto, o que é que nós vamos calcular? Vamos calcular o vetor gradiente de g, da função g, no ponto RH, e vamos igualar este vetor ao vetor nulo, ou seja, neste caso escrevemos 2RH, r ao quadrado igual a 0, 0, e isto dá-nos que o R é igual a 0, o que é impossível, não é? É impossível porque o R tem que ser, aliás foi escrito aqui, o R tem que ser estritamente positivo. Além do mais, em termos assim, intuitivos, não fazia sentido nenhum ter o R igual a 0, não é? Desaparecia a lata. E, portanto, aqui 100 candidatos, vamos dizer assim, 100 candidatos.
Okay? E temos agora, então, que ir procurar a solução no sistema de equações. Não é? Temos que ir procurar a solução no sistema de equações, ou seja, vamos resolver o sistema de equações que nos diz que o gradiente do f no ponto RH deve ser igual a lambda vezes o gradiente do G no mesmo ponto e, por outro lado, o R quadrado vezes H deve ser igual a 1 sobre π, não é? Que é a restrição. Aliás, aqui não devia ter substituído, não é? Isto aqui corresponde a G de RH igual a 1 sobre π, não é? Ok. E, portanto, substituindo, fica 2R mais H, vírgula R, né? Isto é o gradiente da função f, igual a lambda, e já calculamos aqui o gradiente do G, é só copiar 2RH, vírgula R ao quadrado, e embaixo temos R ao quadrado vezes H igual a 1 sobre π. Decompomos esta equação vetorial, desdobramos-la em duas equações escalares e fica 2R igual a lambda 2RH, não é? Não, fica 2R mais H, 2R mais H é igual a 2 lambda RH, portanto isto em relação à primeira componente, e em relação à segunda componente temos que R igual a lambda R ao quadrado, e novamente em baixo temos π quadrado vezes H igual a 1 sobre π, não é? Vamos talvez aqui não mexer para já na equação de cima e mexer nesta aqui assim, podemos escrever R que multiplica 1 menos lambda R igual a 0, e a equação de baixo vamos deixá-la na mesma. E agora vamos escrever equivale, vamos lá ver, aqui fatorizamos isto e dissemos que R que multiplica 1 menos lambda R, dentro de parênteses, igual a 0. Ora, uma possibilidade será o R ser igual a 0, para tornar isto verdade. Só que o R igual a 0, já vimos que não faz sentido. Portanto, o R deve ser diferente de 0, de maneira que nós temos a única possibilidade que nos interessa é lambda R ser igual a 1. Lambda R ser igual a 1. Se o lambda R for igual a 1, já agora escrevemos na equação de cima, fica 2 vezes 1 vezes H, ou seja, fica 2H no segundo membro, e no primeiro membro temos 2R mais H igual a 2H. Portanto, fica 2R igual a H. Okay? Que é um resultado muito interessante. 2R igual a H. A equação de baixo na mesma, π quadrado igual a R. Peço desculpa, aqui não é π quadrado, é R ao quadrado, não é? R ao quadrado vezes H igual a 1 sobre π. Ok? E, continuando, escrevemos, talvez aqui até nem é preciso já fazer mais nada, não é? Aqui já sabemos que o diâmetro é igual à altura, não é? Conclusão é que 2 vezes o raio é igual à altura. 2R igual a H. Substituindo na equação de baixo, tiramos o R e o H. Portanto, eu vou tirar já aqui, implica que 2R igual a H igual a, tenho aqui já a conta feita, 2 multiplica a raiz cúbica de 1 sobre 2π. Ok. Portanto, encontramos este ponto, que foi o único ponto que resultou de equações. Portanto, a solução do sistema de equações é este ponto. E agora vamos só trocar de folha. Temos os pontos candidatos. Vamos lá. E vamos depois até fazer aqui um esboço. O eixo das abscissas, vamos colocar a variável R, no eixo das jornadas vamos colocar o H e vamos marcar neste referencial curva correspondente à restrição. Okay? Esta. R ao quadrado vezes H igual a 1 sobre π. Vamos desenhar aqui, enfim, isto não vai ficar assim muito direito, mas mais ou menos, qualquer coisa assim. Okay? Vamos supor que esta curva, portanto eu vou pôr aqui assim uma seta a dizer que esta curva é a restrição correspondente a R ao quadrado vezes H igual a 1 sobre π. Ou seja, é a restrição que nos obriga a que a lata tenha um volume de 1 decímetro cúbico. Portanto, a solução vai ter que estar aqui. Porquê que eu não prolonguei mais para cima esta curva e também aqui mais para baixo? Isto prolonga-se indefinidamente, não é? Porquê? Uma razão muito simples, porque nós sabemos que o R tem um valor máximo de
1.5 sobre 2, não é? 3 quartos, não é? Valor máximo do R. Assim como o H tem um valor máximo de 3 meios. Ok? Portanto, há aqui dois pontos particularmente importantes, que são estes pontos, e que têm a ver com o facto de 2R ser menor ou igual a 3 meios, não é? Ou seja, o R menor ou igual a 3 quartos, portanto, para a esquerda, e o H ser menor ou igual a 3 meios, portanto, para baixo. E, portanto, tem que estar sobre esta curva, que é a curva correspondente a esta equação. Por outro lado, nós acabamos de fazer uns cálculos que nos indicaram que havia aqui um ponto especial. Um ponto que resultou da solução do sistema de equações, que era um ponto em que o R igual a esta raiz cúbica e o H é 2 vezes. Portanto, há aqui um pontinho, vamos marcá-lo, talvez, sei lá, não sei muito bem onde é que ele está, mas vamos imaginar que está aqui. Este ponto é o ponto, vamos pôr aqui umas letras, talvez, A, B, C, para assinalar estes pontos. E vamos escrever. Portanto, este foi o ponto que foi obtido da solução do sistema de equações do método Lagrange. Né? Método Lagrange. Este ponto acabado de calcular. O A e o C têm a ver com aquelas restrições iniciais, como sabemos. Portanto, vamos escrever então os pontos. Assinalá-los aqui. Os pontos são ponto A. Fazendo as contas, obtém-se 2 sobre 3π dentro da raiz, vírgula, 3 meios. Estas são as coordenadas daquele ponto. O ponto B, que foi o ponto acabado de calcular aqui assim, não é? Em que o R é igual a raiz cúbica de 1 sobre 2π. Portanto, raiz cúbica de 1 sobre 2π. E o H é 2 vezes esse valor, raiz cúbica de 1 sobre 2π. E, finalmente, o ponto C, que tem a ver com o facto de o R dever ser menor ou igual a 3 quartos. Portanto, há ali este ponto extremo em que temos então aqui o x e o r igual a 3 quartos e, sabendo que o r igual a 3 quartos, substituindo nesta equação, tira-se o h e o h vai ser 1 sobre π 4 terços ao quadrado. Espero que isto esteja bem. Portanto, estes pontos, este ponto, este e este, que estão ali mais ou menos assinalados, são pontos sobre esta curva. E esta curva tem a ver com, como já vimos, com esta restrição, ou seja, o volume ser 1 decímetro cúbico. Portanto, a única coisa que falta para concluir é avaliar o F nestes pontos. Pronto, é a única coisa que nos falta. E pegando numa calculadora, caso não se queira estar a trabalhar com estas racionais, o F no ponto A será aproximadamente até às milésimas este valor, o F no ponto B será aproximadamente 5.536, o F no ponto C será aproximadamente 6.200, espero que estejam os cálculos corretos, e portanto identifica-se de imediato o mínimo, não é? Este será aqui o ponto mínimo, e damos a resposta que é dimensões da lata são dimensões da lata ótima, digamos assim, da lata óptima. O R igual a raiz cúbica de 1 sobre 2π, portanto, correspondente ao ponto B, e o H igual a 2 vezes esse valor. Ok?